Olá, sou o professor Juscelio e hoje de Geografia vamos estudar as características físicas do Brasil. Então vamos estudar os diferentes aspectos que marcam o território brasileiro. Então o Brasil apresenta diferentes paisagens. Podemos destacar uma área alagada na região norte, que é a floresta amazônica, exuberante floresta úmida, com bastante água, com rios muito importantes para o Brasil. E também temos a região do Nordeste com um clima semiárido. Então, o Brasil tem essas diferenças em suas paisagens. Podemos sair de um lugar úmido, de floresta, e para um lugar semiárido no território brasileiro. Então, nessa unidade, vamos estudar o relevo e a hidrografia do Brasil. Então, o relevo brasileiro é uma área considerada estável, não há muito abalo sísmico, terremoto, para haver mudança nesse relevo. Então, o relevo brasileiro é bastante antigo, tendo sido desgastado por processos erosivos. O que é esses processos erosivos? É chuva, vento, vai moldando ou modelando o relevo durante milhões de anos. Então, Jurandir, o geógrafo, ele divide em três unidades principais morfoestruturais do Brasil, que são a depressão ou depressões, e são as unidades de relevos, planícies e planaltos. Então, essas três unidades de relevo são encontradas no Brasil, de acordo com a classificação proposta pelo geógrafo Jurandir, que as principais formas de relevo existentes no Brasil são os planaltos, e as depressões e as planícies. Dentro dessas três temos outras unidades. Na planície temos mais 6 unidades, depressão 11 e no Planalto também 11, totalizando 28 unidades de relevo. Então, mas são as principais, são as depressões, planaltos e planícies. Vamos ver as características de cada uma dessas três unidades de relevo, que é da depressão, planície e planalto. Então, a planícies são terrenos relativamente planos formados pela deposição de sedimentos de origem pluvial, marinha ou lacustre. Então, são áreas que não temos grandes elevações, são as relativamente planas. Então, qual é a principal que podemos destacar? A planície do rio Amazonas. É um resultado de acúmulo de sedimentos transportado pelo rio. Então, vai ser uma área onde não há grande elevação no relevo. São áreas planas. Então, a planície são terrenos relativamente planos, formados pela deposição de sedimentos. O que é esses sedimentos? São sedimentos carregados pela água, que tira de um lugar mais alto para ser depositado em um lugar mais baixo, que é as planícies. Temos aqui o nosso, em Mato Grosso do Sul, aqui da ONU, o Pantanal. É uma planície, onde a água dos rios sai ou vem de um lugar mais alto para o Pantanal. Outro Outra unidade de relevo, que é a depressão. As depressões são uma classificação de relevo. Suas principais características estão relacionadas a nível altimétrico, a altitude em que se encontram. Costumam estar rebaixadas em relação às áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo da linha do nível do mar. Então, as depressões são
regiões ou áreas que se limitam em áreas mais altas ao seu redor. Por exemplo, estamos vendo aqui na imagem dois morros, então a depressão vai ser essa área aqui, plana, baixa entre os dois morros, então é a depressão. Então a característica desse relevo estão relacionado à altitude, que se costumam estar rebaixadas em relação às outras áreas que circunvizinhas, suas vizinhas, que limitam. Então, a depressão são áreas rebaixadas. Então, temos aqui a depressão, que é o intervalo entre esses dois morros aqui. São as áreas mais altas e aqui é a depressão, são áreas baixas em relação às outras ao seu lado. Então, observa aqui, nós temos um morro e aqui outro. Essa área aqui é a depressão. E o planalto são unidades de relevos relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes elevadas. Então, aqui nós temos o planalto, geralmente se situa acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada, que é a depressão. Então, temos essas três unidades de relevos no Brasil, de acordo com o geógrafo Jurandir: planalto, planícies e as depressões. Vamos agora estudar os rios brasileiros. Então, o Brasil possui a maior rede do mundo de rios. Milhões de brasileiros dependem dos rios para sobreviver, utilizando suas águas para diversos fins, como irrigação, agrícola, pesca, produção de energia elétrica, navegação, abastecimento residencial, comercial e industrial. Então, os rios são de grande importância para nós, porque precisamos da água do rio para nossas atividades para sobreviver. Nós, aqui em Aquidauana, dependemos do rio Aquidauana para abastecer com água potável, no abastecimento residencial. Então, essa água é captada do rio, é tratada pela empresa e recebemos nossa água na torneira de casa para nossas atividades, como tomar banho, fazer alimentação, tomar água, se hidratar com a água e outras atividades. E ela também é usada para geração de energia elétrica, agrícola, pesca, navegação, comercial e industrial. Então, é importante que preservamos os rios para garantir a nossa existência, porque sem água não podemos fazer nada, não podemos desenvolver nenhuma atividade, nem em casa, nem na indústria, nem no comércio. Então, esses rios são organizados em bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são conjuntos de rios. São vários rios que formam um rio principal, com maior capacidade de água. Então, o Brasil apresenta 12 regiões hidrográficas, formadas por diversas bacias. Então, um rio principal e outros rios que deságua no rio principal. Forma a bacia hidrográfica. Estão localizados os principais rios: Amazonas, São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, Paraguai, Paraná, Uruguai, dentre outros. Então, o Brasil há diversos rios e esses rios são organizados em bacias, em 12 regiões hidrográficas.
Então, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. É formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Se estende por uma área de 7 milhões de quilômetros, 7 milhões de quilômetros, em torno de 3 milhões de quilômetros quadrados estão no Brasil. Então ocupa também outras terras: Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Guiana. Então o rio da Bacia Amazônica, o rio Amazonas, é a maior bacia hidrográfica do mundo, que fica na região norte do país. Temos também outra bacia importante, a bacia do Tocantins-Araguaia. Então é a maior bacia totalmente brasileira. Então, no Brasil, ela é a maior bacia que se encontra só no território brasileiro. Ou do rio Amazonas é a maior do mundo, mas ela se encontra em outros países da América do Sul. A bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira. Oferece grande parte de seu curso navegável. É a segunda em produção de energia no Brasil. Está situado na Amazônia Oriental. Se estende por 918 mil quilômetros quadrados. Então, desde a confluência do rio Maranhão com o rio das Almas em Goiás, então até a foz da Baía do Marajó, no estado do Pará. Então, a bacia do Tocantins-Araguaia é a nossa maior bacia que se encontra no território brasileiro. Somente no território brasileiro essa bacia tem seus rios. Outra bacia importante é a bacia do São Francisco. A bacia do Rio São Francisco é formada pelo Rio São Francisco e seus 58 afluentes, que se estende numa área de 640 mil quilômetros quadrados. Então, ele ocupa 8% do território nacional, percorrendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal, banhando 521 municípios. Então, temos um importante rio que corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. Então, esse rio é muito importante para a região porque ele atende ou ele banha 521 municípios. Então, o São Francisco apresenta muitas quedas de água que são aproveitadas para gerar energia elétrica. Entre as usinas dessa bacia, há de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó e Luiz Gonzaga. Fornece energia que abastece a região Nordeste e as Três Marias, que atendem uma parte da região Sudeste. Então, essa é os aspectos que vamos estudar nesse momento, que é o relevo, que é dividido em três unidades: planaltos, planícies e as depressões, e as bacias hidrográficas, os rios que são importantes para o Brasil.